Olá, equipe de cálculo 3. Vamos finalizar então a nossa revisão de autovalores e autovetores. Vamos nessa? A equação determinante de A menos lambda I igual a zero é uma equação polinomial de grau n em lambda, de modo que existem n autovalores, lambda 1, lambda 2, lambda n, não necessariamente distintos. Se um determinado autovalor aparece m vezes, como raiz do determinante de A menos lambda I igual a zero, ele é dito de multiplicidade algébrica m. Um autovalor de multiplicidade algébrica m pode ter Q autovetores Li, que é chamado de multiplicidade geométrica do autovalor lambda. E é claro que a multiplicidade geométrica ela é sempre maior ou igual a 1 e menor ou igual à multiplicidade algébrica m. Um autovalor ele é dito simples se possui multiplicidade algébrica igual a 1. Além disso, se a gente tem lambda 1 até lambda k autovalores distintos de A, com autovetores x1, x2 até xk associados, então esses autovetores x1, x2, xk são linearmente independentes. Ou seja, um conjunto de k autovetores distintos associados, respectivamente, a k autovalores distintos são sempre linearmente independentes. Bom, vamos resolver um exemplo aqui então para a gente entender melhor o que é multiplicidade algébrica e o que é multiplicidade geométrica. Encontre os autovalores e os autovetores dessa matriz A. Uma matriz, nesse caso, 3 por 3. Para achar os autovalores, a gente tem que resolver a equação det de A menos lambda I igual a zero. Ou seja, esse determinante aqui, menos lambda 1, 1, 1, menos lambda 1, 1, 1, menos lambda tem que ser igual a zero. Que equivale, então, à seguinte equação. Menos lambda ao cubo, menos 1, mais lambda, mais lambda, mais lambda, igual a zero. O que implica, então, na equação menos lambda ao cubo, mais 3 lambda, menos 2, igual a zero. Resolvendo essa equação do terceiro grau, a gente tem que lambda 1 igual a 2, lambda 1 igual a menos 1 e, lambda 2 igual a menos 1 e lambda 3 igual a menos 1 são as raízes dessa equação. Vamos observar aqui então duas coisas. Primeiro que essa equação possui menos 1 como raiz duas vezes. Isso nos diz que lambda 1 igual a 2 é um autovalor simples. Olhem só, a gente fala que ele é simples quando possui multiplicidade algébrica 1. Então, é um autovalor simples. Por quê? Porque ele possui multiplicidade algébrica igual a 1. Além disso, a gente tem que, só uma correção, lambda 1 igual a 2. Vou fazer essa correção aqui arrumadinho, ficou bonitinho. Além disso, se eu pegar lambda 2 igual a menos 1, ele é um autovalor de multiplicidade algébrica 3. Autovalor de multiplicidade algébrica
Só abaixar aqui um pouquinho agora. Igual a 3. Não 3, né? Então, 2 é um autovalor de multiplicidade algébrica 1 e menos 1 é um autovalor de multiplicidade algébrica igual a 2. Agora, a gente vai então encontrar os autovetores, né? Então, vamos lá. Para, né, lambda igual a 2. Os autovalores associados, autovetores associados a lambda igual a 2. A gente tem que resolver o seguinte sistema, olhem só. Vai pegar então aqui, né? Vou diminuir aqui, fica mais fácil. E vamos ter menos 2, 1, 1, 0, 1, menos 2, 1, 0, 1, 1, menos 2 e 0. Vou voltar ao tamanho normal, né? E vamos continuar a partir daqui. Vamos então escalonar essa matriz. Vamos usar aqui. Vou zerar o que está embaixo aqui. Vou deixar como 2 mesmo, beleza? E esse de baixo. Vou usar então esse menos 2 como pivô. O que a gente faz aqui é o seguinte, olha. Vamos lá. Linha 1 fica fixa. Linha 2 recebe. Linha 2 duas vezes a linha 2 mais a linha 1. A linha 3 vai receber duas vezes a linha 3 mais a linha 1. E vamos ter o seguinte. Menos 2, 1, 1, 0. Duas vezes esse mais esse dá 0. Duas vezes esse mais esse dá menos 3. Duas vezes esse mais esse dá 3. Aqui dá 0. Duas vezes esse mais esse dá 0. Duas vezes esse mais esse dá 3. Duas vezes esse mais esse dá menos 3. E aqui dá 0. Bom, claramente a gente tem que essa linha é múltipla dessa. Ou seja, na próxima iteração, o que a gente vai ter é o seguinte, olha só. Menos 2, 1, 1, 0, 0. Já posso dividir aqui, então, todos por 3, né? Tanto faz. Vai ficar menos 1, 1, 0. Ou seja, vou trocar a linha 2, então, pela linha 2 dividido por 3. E depois temos que 0, 0, 0, porque a linha 3, né, vai receber a linha 3 mais a linha 2. Bom, temos aqui agora um sisteminha associado, não é isso? Que nos diz o seguinte, que se o nosso autovetor x tem a forma x1, x2, x3, então aqui a gente tem menos 2x1 mais x2 mais x3 igual a 0. E depois temos também que menos x2 mais x3 também é igual a 0. Escolho uma variável para fixar aqui como alfa, que a gente tem feito, né? Então, se a gente chama, por exemplo, x3 igual a alfa, olha só, se a gente tem, né, x3 igual a alfa, então, lembrando que esse alfa aqui tem que ser diferente de 0, então o nosso autovetor x tem a forma seguinte, olha, x3 é alfa. Dessa segunda equação, aqui, a gente tem que x2 é igual a x3, ou seja, alfa também. Além disso, a gente vai ter que menos 2x1 mais 2α igual a 0, e a gente vai ter, então, da primeira equação, que 2x1 é igual a 2x3, ou seja, x1 também é igual a x3, e aqui também é alfa. Ou seja, a gente tem que o autovetor x tem a forma do tipo alfa, que multiplica 1, 1 e 1. Lembrando sempre que alfa, nesse caso, é diferente de 0.
Bom, pode ser complexo também, beleza, pessoal? No último exemplo eu considerei alfa real, mas ele pode ser complexo. Resumindo, se aqui a gente tem que o espaço gerado pelos autovetores associados ao autovalor 2 possui apenas um vetor gerador, isso nos dá, pessoal, o seguinte. Como tem apenas um vetor aqui, olha, a gente tem que, vou subir aqui um pouco, que a multiplicidade geométrica de lambda igual a 2 é 1. Por quê? Apenas um vetor gerador. Fazendo agora a mesma coisa para lambda igual a menos 1, a gente vai ter o seguinte, olha. Vamos lá. Agora, né, para lambda igual a menos 1. A nossa matriz lá, olha. Só observando aqui para vocês verem. Vai ser 1, 1, 1, ou seja, uma matriz toda unitária, né? Porque aqui já são 1 já, só substituindo aqui, pessoal. O que eu faço é o seguinte, estou substituindo lambda menos 1 aqui, olha. Então, o que a gente tem é o seguinte. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Agora, o que a gente tem são três equações equivalentes, ou seja, a gente pode considerar apenas uma. Então, né, se o autovetor é do tipo x, né, x1, x2, x3, então o que a gente tem pela equação 1 é que x1 mais x2, x1 mais x2 mais x3 é igual a 0. Agora a gente tem uma equação e três variáveis, ou seja, vamos ter duas variáveis livres, fazendo x2 igual a alfa, x3 igual a beta, lembrando que alfa e beta não podem ser simultaneamente nulos, né? Então, x1, né, vai ser igual a menos alfa menos beta, né? Menos x2 menos x3. E um autovetor, então, ou seja, todos os autovetores, na verdade, podem ser escritos como 1 menos alfa menos beta, que é o x1, o x2, que é alfa, o x3, que é beta. Que decompondo esse vetor aqui, a gente tem alfa, que multiplica menos 1, 1, 0, mais beta, que multiplica menos 1, 0 e 1. Com alfa e beta simultaneamente diferente de não sendo simultaneamente 0, né? O que a gente tem aqui então, pessoal, se alfa vale 0 e beta vale 1, a gente tem esse vetor aqui. Pelo contrário, né, se beta vale 0 e alfa vale 1, temos esse outro vetor. Os dois vetores são linearmente independentes, né? Isso nos dá, então, como a gente conseguiu decompor aqui em dois vetores linearmente independentes, o que a gente tem aqui, a multiplicidade geométrica né, do autovetor lambda igual a menos 1 é 2. Então, lambda menos 1 tem multiplicidade algébrica igual a multiplicidade geométrica. Lambda igual a 2 tem multiplicidade algébrica igual a multiplicidade geométrica. E todo autovetor associado a lambda igual a menos 1 pode ser escrito dessa maneira, né? Com alfa e beta sendo complexos ou reais, depende de onde a gente está trabalhando, né? E não simultaneamente nulos. Acho que agora então a gente acabou de resolver o exercício, né? Determinamos os autovalores e os respectivos autovetores dessa matriz A. Uma classe importante de matriz
são as chamadas matrizes autoadjuntas ou matrizes hermitianas. Uma matriz é autoadjunta quando a matriz adjunta é igual à matriz A. Vamos lembrar aqui que a matriz adjunta, a estrela, é igual a transposta da matriz conjugada. Os autovalores e autovetores de matrizes autoadjuntas têm as seguintes propriedades. Todos os autovalores são reais. Sempre existe um conjunto completo de n autovetores, Li, independente das multiplicidades algébricas dos autovalores. Se x1 e x2 são autovetores correspondentes a autovalores distintos, então o produto interno entre x1 e x2 é igual a zero. Se todos os autovalores são simples, os autovetores associados formam um conjunto ortogonal de vetores, uma vez que o produto interno é igual a zero. É possível escolher n autovetores ortogonais entre si associados a um autovalor de multiplicidade m. E o conjunto completo de n autovetores sempre pode ser escolhido de modo que seja um conjunto ortogonal linearmente independentes. Só uma observação, pessoal. Para o caso em que a matriz é uma matriz real, a gente tem que uma matriz é hermitiana quando ela é uma matriz simétrica. Tá joia?